adoração, a honra, o reconhecimento. Glórias a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Quando podem dizer amém pela palavra? Glória a Deus. Abra a Bíblia também. Tem mais um texto que está em Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus é santo, aleluia. O versículo 4 diz assim: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Diga, e abençoou o que tinha as promessas. Amém. Podeis nos assentar, glorificando ao Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, vocês que estão conosco aqui nessa noite, eu quero em alguns minutos repartir com você uma palavra de Deus bastante importante para as nossas vidas. Eu quero que você fique atento ao que vai ser compartilhado aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Em tudo somos dependentes de Deus, dependentes do Espírito Santo, para compartilhar da parte do Senhor a sua palavra à igreja de Jesus, que é a noiva de Cristo, que é a esposa do Cordeiro. Amém? E olhando para esses textos da Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós temos uma realidade bíblica sobre bênçãos e promessas, ou promessas e bênçãos. Muitas são as promessas de Deus sobre o seu povo, assim como Deus também, ele fez promessas para Abraão, ou para Abrão. Interessante que a trajetória de Abrão começou com promessas, e promessas grandes, e o que faz Abrão deixar a sua terra e a sua parentela para ir a uma terra onde ele não sabia, inclusive, para onde ele iria, é exatamente, primeiro, a fé naquele que fez as promessas e percebendo que eram promessas grandes, a qual Deus tinha na sua vida. Então, todo ser humano, quando ouve algo
grande, algo que Deus ele fala com ele, dizendo: olha, eu vou fazer isso na sua vida, e é algo grande. Essa pessoa se empolga, porque o ser humano ele se empolga com coisas grandes. Amém, meus irmãos? E Abraão, a Bíblia Sagrada revela em Gênesis capítulo 12, aqui está a repetição de uma promessa de Deus feita a Abraão, glórias a Deus, porque aqui, nessa ocasião que ele ouve essa palavra, ele já está no meio da trajetória, mas os versículos do 1 ao 3, a Bíblia revela que isso foi declarado para ele quando ele estava em Ur dos Caldeus, e Deus faz essa primeira promessa para Abraão. Atos capítulo 7 revela isso, que Deus ele faz essa promessa para Abraão lá quando ele estava em uma região que é chamada de Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. E nós, os irmãos que têm aprendido a palavra de Deus também no curso aqui, entende que o termo Mesopotâmia, o Meso, vem de algo que é entre os rios, ou entre rios, amém? Entre rios, aqueles que participaram dessa aula devem se lembrar. E era uma região, um lugar, irmãos, rico, era um lugar próspero, financeiramente falando, era um lugar de abundância, amém? Mas Deus, em meio a um lugar que é um lugar de prosperidade, um lugar de abundância, ele faz um chamado, ele chama Abraão daquele lugar. Uma coisa é quando alguém está num lugar ruim, num lugar de muita dificuldade, e de repente ele fez uma promessa, uma proposta de algo melhor. Logo a pessoa diz assim: eu vou buscando algo melhor, porque ali vai ter algo melhor. Agora, você sair de um lugar que há certeza, algum tipo de certeza, para ir para um lugar, humanamente falando, de incerteza, é necessário ter fé. A Bíblia Sagrada revela que Abraão, ele vai sair da sua terra, é tirado da sua terra, ele sai da sua terra, de um lugar que era um lugar próspero, no contexto que ele estava vivendo, onde podemos, se a gente trazer para os nossos dias, seria um lugar onde a questão de trabalho era em abundância. Abraão ele era empreendedor, o pai dele era empreendedor, já eram ricos, já eram pessoas ricas, e Deus ele chama a Abraão desse cenário para ir para a terra a qual o Senhor disse: para a terra que eu te mostrarei. Uma das coisas que nós vamos perceber que para alguém fazer isso é necessário ter algo que se chama fé. Abraão teve fé, e é por isso que Abraão ele é chamado para pelo menos 3 religiões monoteístas do mundo de pai da fé, porque a atitude dele de sair daquele ambiente, daquele contexto, para ir para uma terra onde ele não tinha humanamente falando segurança, glórias a Deus, ou certeza, ele precisou ter fé. Ele creu, Diácono José Silvano. Por isso que ele saiu, conforme está em Hebreus capítulo de número 11, onde tem ali pelo menos 13 versículos de Hebreus capítulo 11, no mínimo 13, falando acerca da fé de Abraão. Porque a postura dele foi uma postura de quem teve fé, e por isso que ele saiu. Embora que ele saiu, conforme o Senhor falou, ele saiu da sua terra, ele não cumpre isso de maneira completa, mas com ele vai até Harã, o seu pai, e também, glória a Deus, alguns dos seus irmãos, e a sua parentela vai até um determinado ambiente. Logo, nós vamos perceber que essa palavra não se cumpre de maneira total na vida de Abraão, conforme Deus havia se falado. Ele leva algumas pessoas com ele, porque ele está, por certo, apegado com seu pai, glórias a Deus, apegado com pessoas da sua família, e ele precisava avançar, ele precisava ir, mas aquele elo, glória a Deus, dificulta essa caminhada de Abraão. Quando chega em Harã, a Bíblia diz que o pai de Abraão, ele morre. Ali ele morre, quando o pai de Abraão morre, naquele ambiente, Abraão ele toma a decisão, versículo 4, de partir, de avançar, de acordo com a voz a qual Deus havia lhe falado.
e com ele é levado o seu sobrinho Ló. Continua alguém junto com Abraão, a Bíblia revela que quem está indo junto com ele é Ló. Agora, eu chamo a sua atenção para observar algo. É verdade que tem essa área da vida de Abraão, que pessoas vão andar com ele, vão caminhar com ele durante essa trajetória, não de acordo com o que Deus queria, pelo menos no contexto da palavra, mas pessoas caminham com ele. Mas é importante a gente atentar para o que está aqui nas promessas. Olha só, o versículo de número, capítulo 12, versículo de número 1. Observe comigo a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sai-te, esse termo sai-te, no sentido do original da palavra, é sai para ti mesmo. Deus está dizendo: o propósito que eu tenho na tua vida é pessoal, é com você. Eu vou trabalhar através de você, para de você fazer um povo. Não vai ser através dos descendentes dos seus irmãos, não vai ser através de Ló, vai ser através de você. Sai-te para ti mesmo. Deus está dizendo: é com você que eu tenho um projeto, um propósito, para de você fazer, aleluia, uma grande obra. Interessante, pela manhã, na ministração do membresia, nós estávamos analisando algo na Bíblia, que quando Deus ele quer formar uma família, ele sempre vai querer o quê? Ele vai semear uma semente. Quando Deus queria formar a nação de Israel, o povo de Deus ele escolhe quem? Ele escolhe Abrão, ele semeia Abrão para naquela terra, naquele território, porque ele queria formar um povo que era o povo de Deus, o povo de Israel. Quando o Senhor queria também formar uma família espiritual, que é a igreja, quem foi que ele semeou? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias a Deus. É por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então Cristo é o primeiro da grande família de Deus, e aqueles que estão em Cristo pertencem a essa família. Você pode glorificar ao Senhor por essa verdade. Agora eu quero chamar a sua atenção que o versículo 2 o Senhor vai dizer para ele agora também: de ti farei uma grande nação, de ti farei uma grande nação, ou de ti farei um grande povo. Mais uma vez está no singular, é de ti. A partir de ti farei uma grande nação, farei um grande povo. Deus está, glórias a Deus, revelando para Abraão, queridos irmãos, que o que ele tinha com ele era um singular. Não iria ser através do sobrinho, não iria ser através naquele contexto dos irmãos, glórias a Deus, mas seria com ele. Por isso que ele precisava ter uma fé, ele mesmo ter a fé em Deus, uma fé pessoal. E eu quero aqui observar algo com você nesse momento. Às vezes, quando Deus tem uma promessa na sua vida individualmente, tem uma promessa na vida de uma determinada pessoa, muitas vezes ele quer contar com apoio, ela fica escorando em alguém: ah, meu Deus, mas para mim fazer essa obra, para mim trilhar esse caminho, como proceder? E está sempre atrás de alguém, a opinião de uma pessoa, a opinião do pai, a opinião da mãe, a opinião do sobrinho, a opinião do irmão. Quando aqui, olha para esse texto, o Senhor está falando com Abraão no singular, no pessoal: de ti farei uma grande nação, e é singular. Então ele precisava crer, ele exercitar a sua fé, ele demonstrar a sua confiança em Deus e trilhar esse caminho, e trilhar essa trajetória. Muitas vezes conosco vai ser assim. Glória a Deus, é verdade que igreja é corpo, é coletivo, como nós sempre ensinamos, mas tem coisas, aleluia, meus irmãos, que Deus ele tem um tratado individual com cada pessoa. Deus tem um tratado pessoal com você, glórias a Deus, e você precisa crer naquilo que Deus tem falado contigo a teu respeito, e aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Abraão, ele ouve essa palavra, e aí ele vai ouvir da parte de Deus: e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Eu vou te abençoar.
é mais uma promessa de Deus. Deus está dizendo também: vou tornar o teu nome grande. Aleluia, a terceira palavra de Deus. E o Senhor está dizendo: se tu uma bênção, você vai ser uma bênção. Aí o versículo 3, Deus vai dizer: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ontem nós ouvimos aqui que quando Deus escolhe alguém para um propósito, não é por causa da pessoa em si, mas é por causa do plano maior de Deus. Quando Deus escolhe Abraão, glórias a Deus, não é porque por causa de Abraão, é por causa do plano maior de Deus. Porque aqui no versículo 3 está escrito: em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando você está abençoado por essa promessa, glória ao nome do Senhor. Então ele vai ouvir essa palavra de Deus. E Abraão agora, irmão, ele tem promessas grandiosas, extraordinárias de Deus na sua vida. E Deus vai dizer: olha, você ser uma bênção. Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Só que esse termo, eu vou te abençoar, isso é uma promessa. Não era aqui na vida de Abraão uma realidade. Gente, nós não podemos dizer que Abraão, quando ele sai peregrinando, ele já é abençoado. Nesse contexto aqui, com o que Deus está falando, ele tem o quê? Ele tem promessas, mas ele não tem bênção. Tem muitas pessoas, irmão, que está cheio de promessas de Deus, mas não tem a bênção. Muitas pessoas têm promessas grandiosas de coisas que Deus vai fazer na tua vida, através da sua vida, para abençoar outras pessoas, mas é a promessa, mas está faltando a bênção. E aqui nós vamos nesse contexto bíblico, quando Abraão começa a caminhar como? Ele caminha pela fé, ele caminha em obediência, ele começa a caminhar pela fé e obediência, mas alguém que está caminhando pela fé, ele está inclusive a princípio obedecendo parcialmente, porém ele não tem a bênção de Deus sobre a vida dele. A Bíblia revela, meus irmãos, que em meio a essa trajetória, Abraão está caminhando pela fé e está buscando a Deus. Porque no versículo 7, a Bíblia diz, glórias a Deus, que o Senhor apareceu a Abraão quando ele chega em Canaã. Olha onde que Deus aparece para Abraão depois que ele começa a peregrinar e a caminhar. Deus aparece para Abraão e se manifesta a ele aonde? Canaã, foi lá em Canaã. Então, aqui é uma missão que eu pude aprender, foi muito rico para mim quando eu aprendi isso. Às vezes algumas pessoas falam assim: meu Deus, aonde eu devo ficar? Aonde eu devo de repente congregar? Aonde eu devo estar servindo ao Senhor? Aonde Deus fala contigo. Só sai do lugar que Deus se manifestou a você, do contexto que Deus falou contigo por ordem divina. Mesmo se as coisas ficarem difíceis, não saia desse lugar. O texto aqui vai dizer que ele está ali. Glória a Deus, ele edifica um altar ao Senhor. Ele oferece sacrifícios ao Senhor que ele apareceu. Porém, a Bíblia Sagrada vai revelar, aqui no versículo 10, que havia fome naquela terra. Deus, ele fala com Abraão, aleluia, e havia fome naquela terra. Abraão sai, irmão, da Mesopotâmia, num lugar próspero, de entre os rios, e vai agora para um lugar e tinha o que lá? Seca, tinha fome naquele lugar. Só que tem um negócio: lá Deus falou com Abraão, lá Deus se revelou a Abraão. Talvez você esteja dizendo: eu estava num lugar até bom, mas aí eu vim para um lugar para ouvir a voz de Deus, e quando eu chego nesse lugar, o que eu encontro é escassez. Quando eu chego num lugar que Deus, inclusive, tem falado comigo, tem se manifestado a mim, mas o que eu estou vendo é sede, é fome, é necessidade, é um cenário de necessidade. O que está acontecendo? A pessoa não está entendendo, mas fica nesse lugar, porque se Deus está falando contigo, aleluia, glórias a Deus. Deus não leva alguém para um lugar, irmão. Tira alguém até de um lugar próximo, leva para um lugar de escassez. Não pense que aquele lugar vai continuar assim. Por quê? Quem tem promessa de Deus, tudo que ele está precisando é simplesmente encontrar, glórias a Deus, um abençoador, a bênção de Deus. Porque quando a bênção de Deus
a fome, a escassez, Deus transforma a realidade daquele lugar em bênção, porque a bênção está na vida daquele que recebeu a promessa. Então Abraão deveria somente aguardar, segurar a promessa, crer na promessa. Se Deus está falando comigo aqui, eu só vou sair daqui se Deus mandar eu sair. Porém, o versículo 10 diz: havia fome naquela terra, que o texto diz: desceu, pois, Abraão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome naquela terra. Então Abraão sai do lugar que a fome era grande e desce para o Egito. Mas o texto não está dizendo que Deus apareceu para Abraão e mandou ele para o Egito. O texto está dizendo que Abraão simplesmente, por causa da dificuldade, desceu para o Egito. Talvez você esteja pensando: está difícil as coisas, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de estado, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar. Preste minha atenção, aleluia. Procure entender se realmente é de Deus esse negócio dessa mudança. Antes de qualquer mudança é necessário ouvir a voz de Deus, aleluia, porque tem mudanças que poderá trazer consequências dolorosas na vida daquele que está mudando. Abraão, quando ele vai para o Egito, que tem lá, irmão, ele acaba mentindo. Quando ele desce para o Egito, que tem lá, o faraó acaba possuindo a própria esposa de Abraão. O que tem lá, quando Abraão sai de lá, é verdade que ele sai com riquezas materiais, mas a Bíblia Sagrada revela que junto com Abraão vem Agar. E quem é Agar? É o motivo de vários problemas e conflitos dentro da casa de Abraão. Às vezes alguém está dizendo assim: eu vou ali, e lá eu vou ser abençoado, eu vou ter alguns tipos de colheita. E a pessoa vai naquele lugar e tudo que a pessoa colhe lá, ou traz daquele ambiente é conflito, é problema, é confusão, é briga. Preste uma atenção. Fica no lugar que Deus estabeleceu para você ficar. Peregrina na terra do Senhor e até milagre. A Bíblia diz que Abraão volta para que território? Ele volta para o território de Canaã, lugar da onde ele não deveria ter saído. Tem gente que vai sair, aleluia, sem direção de Deus e acaba tendo que voltar para o mesmo lugar. Por que, irmão? Porque quem sai fora da direção de Deus, aleluia, glória a Deus, só tem frustração, vai ter que voltar. Ele volta para a trajetória e tem que ficar no cenário que Deus queria. A Bíblia Sagrada revela que quando ele volta, está junto com ele, caminhando com ele, o sobrinho dele chamado Ló. E a Bíblia diz que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começam a ter uma confusão. Não era entre Ló e Abraão, não era entre Abraão e Ló, mas era entre os seus pastores. A riqueza deles aumentaram muito e não podia eles conviver juntos. Então lá uma definição: Abraão, ele com sabedoria chama Ló e dá a ele a oportunidade de escolher que caminho ele quer seguir, porque não tinha como eles conviver juntos. A Bíblia diz que Ló ele desce para as regiões das campinas de Sodoma, e aí Abraão ouve a voz de Deus dizendo: agora levanta os seus olhos para cima e olha para todos os lados a qual eu vou te mostrar. Abraão olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e Deus está dizendo assim: olha, o lugar que você contempla com seus olhos, essa terra eu vou te dar para você e para a tua descendência. Deus está dizendo assim: olha, o lugar que você peregrinar não é por Egito, é aqui nessa trajetória, é nesse território que eu tenho te mostrado, é por aqui. Começa a caminhar e pisar nessa terra, porque eu vou te dar essa terra para você e para a sua descendência. Bendito é o nome do Senhor. Um tempo passa, Abraão está peregrinando, mas de repente Abraão ouve uma notícia, e a notícia é: olha, Abraão, houve uma guerra, houve uma batalha, e alguns inimigos se levantaram contra os reis de Sodoma e Gomorra e levaram o seu povo cativo, inclusive Ló também foi levado cativo. E aqui eu quero começar a pensar um pouquinho com você em alguns minutos, que quando Abraão ouve acerca de Ló esse fato, que ele fora levado cativo, as escrituras revelam que Abraão ele olha para dentro da sua casa e diz: aleluia, foi levado cativo, ele foi para o caminho, a qual ele escolheu, mas eu não tenho problema nenhum com Ló.
eu vou à procura de Ló. Ele reúne aqueles, os valentes que estão na casa dele, 318 homens, junto com os homens ali daquela terra, os cananeus, que tinha aliança com ele. E a Bíblia diz que 318 homens descem em direção à terra do inimigo. E descem em direção àqueles que havia levado aquele povo cativo. E a Bíblia diz que Abraão peregrina, percorre toda a noite. E Deus abençoa Abraão com 318 homens. Ele vence, aleluia, mais de 4 exércitos de reis inimigos que se puseram contra, glórias a Deus, as cidades de Sodoma e Gomorra e que levou Ló cativo. A Bíblia diz que ele vai e resgata Ló, resgata a família de Ló. Sabe por quê, irmão? Aleluia, porque embora que eles se separaram por uma questão de conceitos, por uma questão também de não ter dentro da estrutura condição de andar juntos, mas ele não era inimigo, eles não eram inimigos. Abraão tinha amor pela vida de Ló, Abraão tinha amor pela família de Ló. E o que é que nós podemos aprender? Que quando há amor de Deus no coração, aleluia, de um homem que Deus escolhe, que Deus chama, aleluia, se alguém estiver sofrendo, se alguém estiver no cativeiro, essa pessoa não vai abandonar essa pessoa que está sofrendo. Abraão, ele coloca a própria vida em risco, seus servos em risco, e vai à luta para resgatar aqueles que estavam cativos. E aqui eu quero pensar que a igreja de Jesus, que é abençoada pela bênção de Abraão, que veio através de Abraão, ela também tem essa mesma conexão. Se ela vê pessoas que estão cativas, glória a Deus, a igreja tem a missão de clamar por ela. O presbítero que orou nessa noite, e aí, sobre a sua parentela, aleluia, eu estava assim, essa palavra mesmo, estava com 2 mensagens, essa mesmo que estava orando, o Senhor ministrou isso. Aleluia, quem tem amor de Deus no coração, ele vai fazer 2 coisas. Ele vai interceder, ele também, se estiver na mão dele a condição, ele vai trabalhar e lutar para resgatar essas pessoas. Abraão, ele tinha poder na mão dele, ele tinha pessoas, não era uma multidão, não era um exército grande, mas ele, com os que ele tinha, ele disse: vamos buscar essas almas que estão cativas, vamos buscar essas pessoas que estão nesse momento de sofrimento. Eles vão, e a Bíblia diz que Deus prosperou ele, aleluia, tiveram êxito, glórias a Deus naquela jornada, porque o inimigo foi derrotado, as vidas que estavam cativas foram libertas para a glória de Deus. Sabe qual é a maior alegria, eu creio, de um ganhador de almas, meus irmãos? É quando ele contempla uma vida que estava, aleluia, que estava lá, passageira, cativo pelo poder de Satanás, voltando para o Senhor, entregando a vida para Jesus, um compromisso com Deus. Essa é a maior alegria da igreja de Jesus, a alegria de estar com o coração conectado com o coração de Cristo. A Bíblia diz que a maior alegria no céu, quando o pecador se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Quando a alma entrega o coração, a vida para Jesus, o céu se alegra. Nós temos declarado, estamos conectados com o que está no coração de Cristo. A festa no céu, a alegria no céu. Quando almas que estavam cativas são libertas e a alegria retorna para o aprisco, para os braços do Senhor. Quantos aqui ainda se alegram em ver almas salvas, em ver vidas que estavam cativas e libertas, bendito é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Abraão ele vai, irmão, com a promessa. Ele está trabalhando com a promessa, sem bênção. Ele está agora ganhando almas, lutando para resgatar vidas apenas com promessa. Às vezes o obreiro, quando começa a fazer a obra de Deus, irmão, ele vai debaixo da promessa, meio que na raça. Né, pastor Manuel? Fico lembrando da obra missionária, aleluia, dos desbravadores que pregaram o evangelho aqui no Brasil, na nação, irmão, na raça. Sabe, glória a Deus, no meio de mato, muitas vezes com facão, abrindo o caminho para passar, para chegar lá no vilarejo, para levar a palavra de Deus. Muita gente foi na raça. Tem um hino que diz assim: eu sou a semente no sangue. Sim, muita gente sofreu, pagou o preço para que hoje esse preço
criticando sem noção os mensageiros que pregaram na raça, às vezes com a simplicidade para pregar o Evangelho. Não tinha toda essa bagagem teológica que está disponível nos dias de hoje, mas que por amor estava lá, dizendo: olha, eu vim aqui para dizer que Jesus salva, Jesus cura. Que almas estavam sendo resgatadas através dessas pessoas que vivem o nome do Senhor. Aleluia. A nossa alma se alegra com a alma sendo salvas. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão, os familiares, a família de Ló foi resgatada porque Abraão, ele tinha amor por aquelas vidas. Glórias a Deus. Agora eu quero que você enxergue algo. Quando Abraão, debaixo da promessa, ele alcança tudo isso junto com aqueles que estavam com ele. A Bíblia Sagrada revela que quando ele está voltando, lá vai Abraão voltando, Quando Abraão está voltando, Abraão se depara com um homem, quem sabe, eu creio, vestido de vestes sacerdotais, com um animal vindo junto com ele, com carga vindo naquela carga daquele animal. Eu estou conjecturando, estava ali pão, estava ali vinho, estava ali alguns elementos para alimentar Abraão e aqueles que estavam com ele. E está vindo aquele homem indo de encontro a Abraão, e Abraão encontrando, quem sabe Abraão começa a perguntar: mas quem é aquele homem? Quem é aquele ali? Quem é aquele? Quem é aquele? Quando Abraão está se aproximando daquele homem, o homem ergue a sua voz, levanta a sua voz e faz uma declaração dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, aleluia, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. Glórias a Deus. Abraão tem um encontro com esse homem, que agora fala o nome dele. Abraão, mas quem é ele? Eu nunca vi esse homem. Ele está falando o nome de Abraão, que eu quero lhe dizer. Glórias a Deus, que, aleluia, Jesus conhece o teu nome. Jesus conhece, talvez você as minhas batalhas, a minha guerra. Até aqui não tem sido fácil, mas eu estou vencendo. Aí de repente, quando você tem um encontro com Jesus, ele te chama pelo teu nome. Ele sabe quem é Abraão, ele sabe quem é José, ele sabe quem é Maria. E aleluia, ele é dele que vem a bênção sobre a minha e sobre a sua vida. Bendito o nome do Senhor. Ele declara: bendito seja Abraão. Ele abençoa Abraão. E Abraão, quem é ele? Esse homem está trazendo para Abraão pão e vinho, elementos que hoje, para mim e para você, é a ceia, representa a ceia do Senhor. O pão e o vinho. Esses são os elementos do Evangelho, os principais elementos do Evangelho da graça. Abraão já tinha saído de entre os rios. Ele saiu de onde? Lá da Mesopotâmia. Ele transpôs os rios e agora está em uma trajetória. Passou, que representa que ele saiu de entre os rios, ele passou os rios. Representa, aleluia, na vida do cristão, o batismo. Glória a Deus, na vida cristã, irmão. Quando alguém recebe o Evangelho, quando alguém ouve a palavra de Deus, quando crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que a pessoa precisa passar, ela precisa passar pelas águas, ela precisa se batizar, porque o batismo é uma confirmação da fé, o batismo valida a fé, o batismo você está dizendo através do batismo: a partir de hoje eu estou morrendo para o mundo, morrendo para o passado, morrendo para a velha vida, por esse caminho, o caminho que eu vivi eu não vou viver mais, agora eu tenho um novo caminho, uma nova trajetória. Mas e aí, pastor, o que eu faço? Continua caminhando. Abraão caminha e ele encontra o sacerdote Melquisedeque, que traz para ele pão e vinho. Passou o que é isso? A ceia do Senhor. Elementos do Evangelho, da graça. Aleluia, glórias a Deus. Por que nós participamos da ceia do Senhor? Aleluia, o que Abraão fez para merecer participar da ceia do Senhor? Nada, ele não fez nada, ele apenas creu na palavra de Deus para lá na frente ele ter um encontro com Melquisedeque e receber pão e vinho, receber
receber a ceia do Senhor. Pastor, para mim receber a salvação, para mim receber a ceia do Senhor, que eu preciso primeiro crer no Evangelho, glórias a Deus. E o que mais eu faço? Você precisa receber, sim. Ao crer, você recebe a graça de Deus. Abraão recebe a ceia. Então, quem vai cear? Ele vai cear, irmão, glórias a Deus, com gratidão pela graça que recebeu. É preciso tão somente reconhecermos o que representa esses elementos. Glórias a Deus. Precisamos reconhecer que o pão revela ou é a figura do corpo de Jesus, que foi moído por nós, que foi ferido, que foi moído por nós. É a figura do corpo de Jesus. Que o vinho é a figura do sangue de Jesus, que foi derramado até a última gota de sangue por nós. Pastor, o que representa isso? Quando alguém vai participar da ceia, ele olha para o pão, ele deve estar pensando: oh, Jesus, eu te agradeço porque o Senhor foi movido, porque a sua carne foi rasgada. Aleluia, glórias a Deus, uma coroa de espinho rasgou, aleluia, o crânio, ou seja, a pele da cabeça dele, uma lança cravou o seu lado. Por que, irmão? Por mim, por você. Jesus sofreu por isso. Então, quando alguém está participando da ceia, precisa ter isso em mente. É verdade que a salvação é pela graça, mas alguém pagou um alto preço pela minha e a sua salvação. E eu e você precisamos valorizar esse sacrifício, valorizar que eu participo, você pode participar do pão, mas é porque um dia alguém esteve na cruz de braços abertos pela minha vida e pela sua vida. Senhor, o vinho é um símbolo também do sangue de Jesus, a qual foi derramado até a última gota de sangue no meu lugar e no seu lugar. Meus amados irmãos, analise comigo, a Bíblia Sagrada revela, aleluia, que ele foi ferido nas costas, então o sangue jorrou pelas costas, através dos açoites, no momento em que ele estava lá naquele lugar, glória a Deus, no Jardim das Oliveiras, ele começa a orar, e o seu suor se transforma em gotas de sangue. O sangue dele está sendo derramado, é pela minha vida e pela sua vida, mas não para por aí. No caminho do Gólgota, quando ele está caminhando em direção ao lugar da caveira, imagina Jesus carregando aquela cruz pesada, glória a Deus, e as marcas do sangue ficando no chão. Aleluia, sabe aquelas marcas do sangue no chão? Foi pela minha vida e pela sua vida. O seu sangue sendo derramado. Quando ele chegou no lugar da caveira, ele foi pregado no madeiro, numa cruz. Houve cravos, ou seja, pregos nos seus pés, pregos nas suas mãos, e o sangue está jorrando também pelos seus pés e pelas suas mãos. Quando ele está lá na cruz e ele entrega o seu espírito, a Bíblia Sagrada diz que tem um soldado ao seu lado, e aí por fim concretiza aquilo, glórias a Deus, que haveria de acontecer. Ele crava uma lança ao seu lado, e aí sai a última ou as últimas gotas de sangue. Quando saiu o sangue, de repente, aleluia, já não tem mais sangue para jorrar, aí começa a jorrar água, saiu água, bendito é o nome do Senhor. Pastor, tudo isso ele derramou até a última gota de sangue. Por quê? Foi pela minha vida, foi pela sua vida, foi para te perdoar os seus pecados, foi para te remir de toda iniquidade, foi para te dar acesso perante o trono da graça, para que você possa ter comunhão com Deus, para sermos reconectados, reconciliados com o nosso Pai. Bendito é o nome do Senhor. Você está aqui por Ele, e o Senhor nos desperta nessa noite dizendo para mim e para você valorizar a obra que foi feita na cruz, pela minha vida e pela sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Então esses elementos representam o corpo dele que foi moído por nós, e o sangue dele que foi derramado em nosso lugar. Aleluia. Pastor, eu creio, eu me batizei, eu me arrependi dos meus pecados, o que eu posso fazer? Aí você, irmão, deve participar, pode participar, valorizando essa bênção, valorizando essa graça. Mas nesse momento nós aprendemos
aprendemos que é um momento de exame. Nós aprendemos que é um momento de análise. Nós aprendemos que é um momento de analisarmos se estamos dignos de participar ou não. E quando é que alguém se mostra que está digno? É quando ele consegue discernir o corpo de Cristo. Discernir que isso aqui não é simplesmente pão e vinho, elementos comuns, mas que representam o sangue de Jesus. Nós temos que participar desse momento tendo a pessoa de Cristo, tendo a pessoa dele, a obra dele, tendo que isso aqui não é algo qualquer, mas isso aqui representa a nossa eterna comunhão com Deus. Isso aqui representa a vida eterna. Isso aqui representa a salvação que nós só alcançamos em Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Então Abraão, ele tem esse encontro, ele vai participar do que lhe é trazido. Mas é aqui que se cumpre algo que Abraão esperava, porque em Hebreus, capítulo de número 7, está dizendo que Melquisedeque abençoou aquele que tinha as promessas. Abraão peregrinou todo esse tempo só na fé, nas promessas, mas a bênção estava sobre a vida dele, porque ele foi abençoado quando ele teve encontro com o sacerdote Melquisedeque. Em primeiro momento, ele é uma figura, é um modelo, é uma figura de Cristo. Então, quando é que eu e você somos abençoados? E interessante que às vezes algumas pessoas falam assim: eu sou rico, eu tenho dinheiro, a minha vida está indo bem, mas e aí, como que está as coisas? Muita gente, irmão, está dizendo que é feliz, que está bem, mas a bênção de Deus não está sobre a vida dela. Porque uma pessoa só tem a bênção quando tem Cristo. Em primeiro lugar, só tem a bênção quando realmente ela recebe a pessoa de Jesus Cristo. Essa bênção. Tem pessoas que têm promessa, mas não tem Cristo. Então está faltando o quê? Está faltando, glórias a Deus, receber a Cristo, começar a participar da ceia, começar a participar da comunhão, para essa bênção, aleluia, vir sobre a sua vida. Porque pessoa que é verdadeiramente abençoada é quem tem Jesus. Amém? Agora tem algo mais. Melquisedeque, ele era o sacerdote. E ele é o sacerdote de quem? O sacerdote de Abraão. Abraão, ele tinha promessas. Abraão seria também profeta de Deus. Abraão era patriarca, mas Abraão não tinha bênção. Ele é abençoado através do sacerdote. Pastor, o que isso quer dizer para a nossa vida? Tem muita gente que tem promessas de Deus. Tem muita gente que Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da vida dela. Mas tem pessoas que não querem saber de ter sacerdote, quer andar por conta própria. Tem muita gente, irmão, que quer andar por conta própria. Deus já me usa, eu já tenho dom, eu já tenho talento. Mas quem é o seu pai? Quem é o seu sacerdote? Você consegue ouvir quem? Você consegue parar para ouvir quem? Você tem um pai? Você tem um sacerdote? Você tem alguém que te instrua? Não é comedor de arroz e feijão. Peraí. Misericórdia. Como assim? Porque, irmão, tem muita gente que quer ser abençoado, mas não quer se submeter a ninguém. Não quer dar ouvido, não quer receber instrução, não quer andar debaixo de uma cobertura espiritual. Abraão, ele estava cheio de promessas, mas bênção de Deus ele só teve quando ele encontra com Melquisedeque. E ele é abençoado com Melquisedeque. Aleluia, Deus! Ele recebe ceia, ele ceia. Quem é que dá ceia para ele? Melquisedeque. Por quê, irmão? Glória a Deus, todo ser humano precisa ter um sacerdote. Todo ser humano precisa ter um pastor. Tem que ter alguém, glória a Deus, que você ouve, que você se submete a essa pessoa. É o que acontece aqui com Abraão. A partir daqui a vida de Abraão mudou, porque ele tem promessa e ele tem a bênção. E quando une as promessas que são enormes, gigantes, e você recebe a bênção, então, querido, as promessas vão começar a ser ativadas. Pastor, como que funciona isso? Glória a Deus, irmão, Deus trabalha assim. Deus trabalha assim, tem o ser humano ou não. Não tem como ter coisas grandes de Deus se a pessoa não conseguir ser submissa. É dentro de casa.
Isaac chega. Depois disso aqui, amém? Abraão se torna profeta. Depois disso aqui, coisas gloriosas começam a fluir. Agora ele tem a bênção de Deus. Fique de pé. Aleluia. Deus tem bênçãos para pessoas que são. Mas o Senhor está te ensinando que a bênção primeiro vem de Cristo. Você precisa receber a Cristo. Para ter a bênção eterna, que é a bênção da nossa salvação. Pode descer os obreiros nessa noite. Glórias a Deus. A bênção espiritual, a bênção da salvação, a bênção da presença do Espírito Santo com você, na tua vida, guiando, aprovando, amém, glórias a Deus, ativando aquilo que Deus tem falado com você. Aleluia, Deus. Quando, pode preparar, meu filho, tá bem? Pode preparar, bem? Preste bem atenção. Eu não entendia, eu não cria, eu não pensava assim, eu não sabia. E na minha ignorância eu já falei tanta bobagem. Aleluia. Mas um dia Jesus começou a tratar comigo e me colocou nessa rota de aprender princípios assim. E não quer dizer, irmão, preste bem atenção, que você tenha empatia. Não estou falando sobre isso. A gente tem que entender que por Jesus a gente tem que se submeter. Por Jesus a gente tem que aprender o caminho da obediência. Não é por causa do homem, é por causa dele. Amém? É muitas pessoas, irmão, que está tardando na vida dela o que Deus tem reservado. Sabe por quê? Porque não se posiciona no lugar que Deus determinou. Lembra de Agar? Deus tinha uma grande promessa também, né? Depois a promessa vem sobre Ismael. Tem uma grande promessa, mas um dia Agar disse assim: eu vou fugir da mão da minha senhora. Ela é muito difícil de lidar com ela. Eita, mulher cri-cri. Aí ela está lá no deserto. O anjo de Deus aparece lá e diz assim: ei, mulher, o que você está fazendo aqui? E ela disse: eu estou fugindo das mãos da minha senhora. Então, eu tenho coisa grande na vida desse menino. Promessa. Tem coisa grande, promessa. Tem coisa grande. Vai ser uma grande nação. Vai sair dele 12 príncipes, vai sair desse menino aí, viu? Ó, 12 príncipes. Vai ter um negócio. Vai lá e humilha te debaixo da mão da tua. Vai ser abençoado, aprenda a se submeter ao homem, não a Deus. Em primeiro lugar, a Deus. Amém? Se submeter à vontade do Senhor, você vai viver o Senhor como falar. Vou pedir para o pastor Manuel fazer a leitura da oficial da ceia, em nome de Jesus. Amém? Depois nós vamos estar participando da bênção aqui, consagrando, ele já vai estar orando e consagrando o pão. Aleluia, para começarmos a participar da ceia. Eu vou dar o auxílio da irmã Maria, veio para participar dos louvores da arte, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pastor Manuel. Cumprimentei a palavra do Senhor. Amém. Esse momento é o ato de Santa Ceia, a meditação da Santa Ceia. Então, 1 Coríntios, capítulo 11.